Salmo 113. Verso de número 7. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Ele levanta o pobre do pó, e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Vamos ler de novo? Ele, quem é ele? Deus. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Forte, né? Qual o objetivo disso? Fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do povo de Deus. Feche os teus olhos. Pai, é a tua palavra e nós glorificamos e exaltamos o teu nome. Pedimos ao Senhor nesta noite, fala conosco, que é uma noite de mesa. E esse tema, ele é importante, porque todos nós fomos visitados, ainda quando estávamos em miséria. O Senhor nos resgatou, nos colocou numa mesa, nos colocou em relacionamento com outros príncipes. Que o Espírito Santo do Senhor nesta noite abra o nosso entendimento, abre os nossos olhos, nos liberte de todo o mal, de toda a opressão, cauterização, toda a ignorância espiritual. Que o teu nome seja louvado. Amém. Ele levanta o pobre do pó. Pegou? Colocou uma imagem na sua cabeça? Ele levanta o homem do pó. E quando ele levanta o homem do pó, quando ele levanta o homem do monte de lixo, ele leva este homem para um lugar. E o texto diz que este lugar é assentar perante príncipes. Imagina sair do lixo, sair do pó, sair do nada, para habitar com príncipes. E não é príncipes deste mundo, é príncipes do povo de Deus. Há uma seleção, há um lugar de honra em Deus para nós. Eu vou tentar quebrar o gelo, porque não é uma mensagem muito simples. O nosso Deus, ele não é o Chapolin Colorado. Quantos conhecem o Chapolin Colorado? Ele não é o vermelhinho. Mas todos os movimentos de Deus sobre as nossas vidas são... Vou falar de novo, porque se você não interter com o culto, você não vai ter discernimento. O nosso Deus não é o Chapolin Colorado, mas todos os movimentos de Deus a respeito da nossa vida são friamente. Deus não faz nada por acaso, Deus não faz nada por fazer. Deus, ele se movimenta com um propósito, Sabrina. Mas a pergunta que não quer se calar Abraão é: será que nós estamos ligados com as nossas anteninhas de vinil espirituais para entender os movimentos de Deus, ou nós estamos com caras de paisagem num ambiente que é ultramente importante e espiritual? Será que nós estamos conectados em Deus, ou nós estamos conectados em homens? Porque, pastora Nadir, eu morro de medo, vou repetir isso algumas vezes, de estarmos reunidos num ambiente árabe que é espiritual, mas estarmos totalmente desligado dos movimentos espirituais. Isso me atormenta a alma.
de pensar que estamos num ambiente espiritual como esse, a qual Jesus deu a vida por este lugar, igreja, nós, e nós não estivermos conectados neste ambiente. Eu morro de medo que esse ambiente espiritual que Jesus habita em nós, falando de coisas espirituais, seja apenas, Maiara, um ambiente social. Quem está comigo? Este ambiente é um ambiente social ou espiritual? Mas tem gente que pensa que é social, que é apenas social. Mas este é um ambiente espiritual. As nossas reuniões aqui não são reuniões sociais para tratar de negócios da terra. As nossas reuniões aqui são reuniões espirituais, de níveis espirituais, para tratar de coisas espirituais. Vocês estão prontos para esta conversa? Porque eu acho que vocês também estão cansados desse negócio. É isso que eu te digo, sim ou não? O texto que nós lemos, o salmista diz o quê? Que Deus, Ele pega a sua mão e levanta o pobre do pó. Ele tira o homem do estado de lixo, da mesa da miséria, com um objetivo, Gabi. E se você não entender que Ele te tirou de um ambiente para te colocar em outro, você permanece na mesa da miséria. Se você entrar neste lugar como se fosse uma reunião de homens, você permanece sentado na mesa que você estava antes, onde Ele te tirou. E Ele nos coloca num lugar de honra. Se você parar para pensar um pouquinho só, não vai ser muito difícil você entender que você está muito melhor hoje do que ontem. Que você está numa posição hoje muito melhor do que você próprio merece. Quem te colocou foi o pastor Mauro? Foi a Migração Church? Quem foi? Ele te visitou ainda em miséria. Ele te visitou e me visitou ainda quando nós estávamos num monte de lixo. Mas Ele nos colocou num lugar de honra. Então para, pelo amor de Deus, de fazer cara de coitado, cara de miserável, cara de ovelha que está sem rumo e sem pastor, que só sabe olhar para o céu e dizer: ó céus, ó terra, olha de onde Ele te tirou e aonde Ele te colocou. Só que tem um problema, evangelista Rogério. Quando a gente não discerne as coisas do Espírito, se nós não tivermos discernimento das coisas que acontecem no céu, que é revelado por intermédio da palavra, do Espírito Santo, a gente fica desatento aos movimentos espirituais. E quando a gente não está atento aos movimentos espirituais, é um perigo. Por quê? Porque a gente permanece sentado no lugar da nossa miséria. Por isso que eu perguntei: vocês estão prontos para esta conversa? Ou vocês querem que eu comece a abrir a Bíblia e falar isso que eu te... Fecho a Bíblia e começo a falar isso que eu te digo? Porque talvez você entrou aqui hoje falando: Senhor, fala comigo. Deus está falando: eu te tirei de um estado de miséria. E se você não discernir as coisas espirituais, você vai ficar lá sentado como se eu nunca tivesse te tirado de lá. Se você não entender que eu te resgatei do pó, do monte de lixo, você nunca vai olhar para a minha mesa, você nunca vai olhar para o novo tempo que eu tenho para a tua vida. Porque tem pessoas que estão há 30 anos na igreja, mas vivendo ainda num monte de lixo. Não é que Deus não resgatou, é que ela não discerniu as coisas do Espírito ainda, Itamara, e continua sentado no lugar onde Deus resgatou. Pastor, como eu sei que eu estou vivendo na mesa de Deus, ou se eu estou vivendo na mesa da miséria? A tua atitude diz que você está sentado ou na mesa de Deus, ou na mesa da miséria.
O nosso comportamento, o jeito que a gente olha o mundo, do jeito que nós olhamos para a nossa vida, tratamos a nossa vida, cuidamos dos nossos recursos, cuidamos da nossa família, cuidamos de tudo. Diz, se eu estou na mesa da miséria, aonde ele disse, eu te resgatei, eu te tirei, ou se eu estou sentado na mesa dos príncipes. Quem está comigo, dá glória a Deus? Eu quero pregar hoje. Quando eu entro num ambiente espiritual, o único nome que me importa é o grande nome. Quando eu entro neste lugar, não é o nome dos pastores que aqui me ajudam, me auxilia, não é o nome da liderança que aqui me auxilia, não é o nome dos obreiros que importa para mim, não é o que importa para mim, é o grande nome. O que importa para mim neste lugar é ouvir a palavra de Deus que me tirou do monturo, da mesa da miséria e me colocou para sentar perante príncipes. Eu volto a repetir, eu morro de medo como pastor, que este ambiente seja um ambiente para alguns somente de reuniões sociais. Reuniões sociais dentro do espiritual são reuniões inúteis. Quem está comigo? Não tem importância isso para Deus, eu me reunir aqui que não seja como igreja. E eu morro de medo, eu disse que vou repetir isso algumas vezes, por causa da reunião. Eu me reúno neste lugar por causa do ambiente, por causa das luzes, por causa do som, por causa da música, por causa das pessoas. E aí vai passando os dias e eu esqueço que este lugar é um lugar de reunião, porque aqui é o nome de Jesus que é pregado sobre a minha vida. Quantos vêm aqui por causa de Jesus? Quantos vêm aqui por causa da palavra? Quantos vêm aqui por causa da salvação, da graça, da bondade e da misericórdia? Irmãos, eu amo a forma que os nossos cultos acontecem aqui. E se depender de nós, vamos melhorar ainda mais, sim ou não? Nós vamos entrar aqui numa reforma para melhorar ainda mais. Se depender de mim, nós vamos fazer com mais excelência, com mais capricho, com mais amor, com mais reverência. Mas olha para mim, entenda nesta noite que nada disso pode ser mais importante do que o grande nome de Jesus. Não vem aqui por causa de ambiente, não vem aqui por causa de pessoas, de luzes, não vem aqui por causa de qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque é a palavra de Deus que traz nutrição para a minha alma. É a palavra de Deus que nutre o meu espírito. É a palavra de Deus que um dia escutada, ouvida e assimilada, me resgatou do pó, me tirou do lixo e me colocou no lugar que ninguém um dia confiou em me colocar. Ninguém. Ao contrário, o que diziam, esse ou é preso ou é cemitério. Mas um dia a palavra entrou, morou, frutificou, e ela me tirou de onde falavam que seria a sepultura, onde diziam que seria o meu destino final, e me colocou para sentar perante príncipes de Deus. Oh, cando demais. A nossa alma não é nutrida pela música. A nossa alma não é nutrida pelas luzes, pelo ambiente, pelo lugar. A nossa alma não é nutrida quando simplesmente vemos a igreja. Vimos a igreja. A nossa alma é nutrida quando nós entramos aqui como igreja. Há uma diferença de vir na igreja e há uma diferença de ser a igreja. Pastor, qual que é a diferença? A diferença é simples. Quando eu venho para um ambiente, como se fosse um ambiente social de pessoas, Bruna, é a mesma coisa de eu chegar hoje no Burger King depois do culto
Ao invés de ir para casa e comer o macarrão com frango, a polenta, o arroz, o feijão que ela preparou, eu ir para o Burger King. Tem muita gente que gosta disso, né? Glória a Deus. E pegar um pão, alface, queijo molho especial, 2 hambúrguer e um copo de Coca-Cola. Vai saciar a tua fome, sim ou não? Sim ou não? Mas vai nutrir o seu corpo? É a mesma coisa quem entra aqui neste lugar e trata este lugar como um ambiente de reunião de homens, e trata este lugar como um ambiente de pessoas, reuniões sociais. Tudo aquilo que você absorver, tudo aquilo que você consumir, vai te trazer um estado de saciamento, mas não vai nutrir. O problema está aí, que amanhã vai fazer mais mal você ter vindo do que ter ficado na tua casa. Porque você vai apoiar as tuas forças em homens. No dia que esse homem parar, no dia que esse homem cair, no dia que você for decepcionado, você para. Ambientes são ruins? Não. Ambientes são bons, Josué. Mas o que nos tira da mesa da miséria não é o ambiente. O que nutre a nossa alma é a mesa, é o pão vivo. É a comunhão que eu tenho com o dono deste lugar, com a palavra que é pregada. Nós só vamos ser um corpo bem ajustado a partir do momento em que nós fomos nutridos espiritualmente por esta palavra. Então, meu irmão, entrou aqui, cumprimentou, esquece todo mundo, mergulha firme, fundo no Pai. Deus está falando isso já, porque Deus quer que a igreja, a Migração Church, venha a ser um corpo bem nutrido, bem ajustado, pronto para passar por tempestades e ventos, sem retroceder e sem voltar para trás. Quem entendeu? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, 17. Presta atenção, você veio aqui para um ambiente espiritual. Ele começa a fazer uma série de repreensão à igreja. Repreensão no tocante ao culto. Quem gosta de ser repreendido aqui? Mas quando Deus repreende, Ele puxa para perto. E ele começa a cair, quer fazer uma série, Williams, de repreensão. Porque o culto que estava acontecendo na igreja de Coríntios estava sendo uma reunião muito mais social, no capítulo 11, do que uma reunião espiritual. Meu Deus! Está comigo, Laís? Então dá um glória, Brian. Os cabelinhos seus aí tá invocado, hein? Cultos que estavam acontecendo na igreja de Coríntios, que era muito mais social, muito mais, Itamara, você que é uma bilíngue, praticamente uma JJ, que nem o seu pastor. O culto era muito mais antropocêntrico do que cristocêntrico. Era um culto que era mais em forma de concentração em homens do que concentração em Deus. Era um culto, era uma reunião que tinha muito mais fofoca, muito mais egoísmo, muito mais do homem do que de Deus. E todo culto, irmãos, olha para o pastor, todo culto que é antropocêntrico, onde o homem está no centro, onde o homem tem que ser exaltado, levantado, notado, todo culto que é antropocêntrico é culto, é reunião aonde não tem cura, não tem perdão, não tem avivamento, não tem arrependimento, não tem santidade, não tem nada. Agora, uma reunião onde Jesus é o centro, a alma curada, o casamento é restaurado,
a alma sai do lixo e vai para um lugar de honra, porque Deus é especialista em nos visitar quando ainda estávamos em miséria. Aí Paulo diz para a igreja, em 1 Coríntios 11:17, olha só que palavra pesada, mas nisto o quê? Na reunião que vocês estão fazendo de homens, nisto, que agora eu prescrevo, não posso elogiar vocês. O pastor Paulo não era o pastor Mauro, não. Eu não posso elogiar, porque vocês se reúnem não para... Sim, para quê? Para os pastores. É possível vir para a igreja para ficar pior? Está aqui, ó. Paulo falou, vocês não se reúnem para ficar bem, vocês não se reúnem para melhorar, vocês se reúnem para ficar pior. Já ouvi alguém falar assim, em casa esse sermão é o que mais, não na minha, graças a Deus de verdade, não na minha, mas em casa é que a gente ouve mais esse sermão. Não sei nem o que está fazendo na igreja, porque parece que está ficando pior. Cuidado para as pessoas não olharem para você e não ver você nada de Cristo. Deixa eu falar uma coisa, é duro para um pastor como Paulo olhar para a igreja onde ele é pastor e ter que dizer assim, ó, a reunião da igreja que eu sou pastor está fazendo mais mal do que o bem. É duro. Você concorda comigo? Eu não estou dizendo que isso seja o nosso caso, não estou dizendo que isso seja o caso da migração, que seja a nossa realidade, mas é possível sim, Tamara, que isso também esteja acontecendo na vida de muitas pessoas hoje. Reúne não para ficar melhor. Por quê? Porque não vem para um ambiente espiritual, vem para um ambiente como se fosse um ambiente social. Pode ser sim o caso, sabe, de nós nos reunirmos como igreja, mas não sermos igreja, ser uma reunião de propósito social e não espiritual. Ô Paulo, isso acontece quando a gente está de olho num ambiente e não no céu, quando a gente está para julgar a palavra, para julgar o louvor e não olhar para o céu. A gente está porque a performance da dança é lindo. Nós estamos porque o diácono Daniel, ele faz uma postura bonita para tocar o teclado. O Pedro coloca o pé na guitarra, na pedaleira, e ele faz um bico para... Irmãos, performance não traz nutrição para vida espiritual. Deixa de olhar para o homem e começa a olhar para o céu. E você vai ver que as reuniões, cada dia que você vir neste lugar, mais vai fazer bem do que o mal, mais vai nutrir a sua alma do que vai te deixar no chão. Irmãos, eu não consigo entender como a gente está tanto tempo vindo na igreja e no dia seguinte está... Não, eu não consigo. O que a gente está comendo? É um McLanche feliz? Ou é um prato de mocotó com fava e linguiça? A gente está comendo do pão que vem do céu, ou estamos comendo da mão do homem que é pobre, miserável, que acabou de sair agora da miséria? Porque não é possível. Hoje é mesa, e Deus nos tirou da mesa da miséria para nos colocar numa mesa que tem pão vivo, que tem o sangue de Jesus, que tem graça e misericórdia. Pastor, não venha mais aqui, o problema é seu. Acho que eu perdi meu tempo, deixei de sair com a minha família para estar aqui para ficar com papagaiada? Não, vou falar tudinho que o papai falou. E aí a gente vem, Cíntia, a gente não consegue perdoar. É culto atrás culto, e a gente não consegue estender a graça que nos foi estendida. A gente vem culto após culto e a gente não consegue se esforçar, porque não é fácil para viver em santidade. Paulo diz,
Aliás, falar em se esforçar para perdoar, uma das queixas do apóstolo Paulo, Michel, dá uma glória a Deus, Cristiano. Você viu o que eu vi? Não chegou nem no ouvido dele, ó, dá uma glória a Deus. Eu sei, Cris, o que eu passo também. Chegou primeiro nela. E é uma das queixas de Paulo, porque Paulo diz assim, ó, porque no verso 18, antes de tudo eu estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, ele diz, eu acredito, hein? O que Paulo está dizendo? A reunião de vocês, ó, como social está maravilhosa, mas como espiritual está uma porcaria. Na performance está lindo, está maravilhoso, mas está fazendo mais mal do que bem, porque a reunião onde o corpo não é bem ajustado não glorifica a Deus. Aonde eu continuo me comportando como se eu estivesse ainda num monte de lixo, não glorifica a Deus, porque quem não consegue estender o cetro do perdão é porque nunca se sentiu perdoado. Quem não consegue dar a mão para o irmão que é falho que nem você, é fofoqueiro que nem você, é briguento que nem você, nunca se sentiu. Aí Jesus fala assim, filhos, amem a Deus acima de todas as coisas. Só que a gente está tão focado no ambiente, a gente está tão focado na reunião de homens, vocês estão comigo? Que nós estamos sentados à mesa de Deus, mas ainda com o mesmo posicionamento da mesa do lixo. A gente está tão focado na reunião de homens que nós fazemos aqui às quartas e domingo, maravilhosa reunião, mas nós estamos ainda nos comportando na mesa de Deus como se estivéssemos nos comportando na mesa do lixo. Ei, você foi resgatado de lá faz tempo, meu irmão. Reunião que glorifica a Deus, reunião que faz Deus habitar no nosso meio, é uma reunião onde os olhos dos filhos estão no Pai. Onde o oráculo de Deus, a palavra de Deus é o nosso manual, é a nossa regra, é o nosso modo de viver. Ei, se tu está aqui e está vivendo nos seus próprios moldes, como se estivesse ainda na mesa do lixo, eu sinto muito em te dizer, o teu culto não agrada a Deus. Pastor crente Deus Pai, eu queria uma chave, eu já falei para você que nem o meu café, que acabou, eu tomo açúcar, é seco, é uma colherzinha, é bem, mas quer que coloque o doce no sermão? Os oráculos de Deus, o que diz a respeito do que Paulo havia tratado a igreja? Que num ambiente espiritual, o óleo fresco do Espírito, o óleo fresco só desce sobre as nossas cabeças se nós entendermos o que está no Salmo 133, verso de número 1. Porque no Salmo 133, verso de número 1, é a palavra escrita que nos direciona para uma mesa. E qual que é a mesa? A mesa da comunhão. É bom? É agradável? Diz o Senhor, que os irmãos venham viver. Por que, pastor, essa bendita comunhão com esse crente que não me dá para o Senhor, com esse crente que pisou no meu pé, com esse crente que fala mal de mim, com esse crente, pastor, que é caloteiro, que compra e não paga? Por que eu tenho que viver com comunhão com esse miserável, pastor? Porque é na unidade da igreja que o óleo fresco desce sobre a nossa cabeça. Se você não quer receber um óleo fresco, continua vivendo como se estivesse ainda na mesa do lixo.
Eu prefiro perdoar o que o irmão me fez, o que a irmã me fez, do que ficar com a cabeça seca, com o espírito seco. Eu prefiro receber o que vem do alto de Deus e deixar ir quem tem que ir. Não dá para servir a Deus, louvar a Deus, debaixo de um espírito de acusação, debaixo de espírito de divisão e de contenda. Por isso Jesus disse em Mateus: se você estiver trazendo uma oferta, faz o seguinte, não leva a oferta, deixa a oferta separada, vá, reconcilia, trata, se arrume, se acerta, depois vem os dois dados de mão dada e tragam a oferta para mim, porque eu não quero oferta, eu quero você. Mas tem gente que deixa até de ofertar. Vocês estão tão murchos. Mas o nosso foco está tanto na performance. Como é que o irmão vai vir com a roupa? Se o sapato da Priscila está bem. Se o pastor está repetindo a roupa do culto. Que a gente começa a deixar de discernir o espiritual para viver focado no natural. Aí o que acontece, Paulinho? A gente dá uma oferta podre para Deus, um louvor podre para Deus, uma oração que não sobe nem no segundo teto, que tem esse e tem o outro, não sobe. Aí em 1 Coríntios 11, 29, olha o que Paulo diz. Irmão, isso aqui é Bíblia, tá? Paulo diz assim: pois quem come e bebe sem discernir. Discernir o quê? Discernir o quê? Quem é o corpo? Não. Quem falou? Jesus. Quem falou? Jesus. Possível que eu estou aqui quase rouco e você fala. O corpo somos nós, a mente é Ele. Paulo está falando de divisão na igreja. Vocês estão comendo e bebendo sem discernir o corpo. Ele falou: come e bebe para juízo para quem? Para si mesmo. Os caras estão indo para a igreja, ao invés de trazer vida, trazendo morte. Ao invés de trazer salvação, está trazendo condenação. E aí no verso 30, Paulo segue dizendo: olha, por não darem importância espiritual há entre vocês, olha para mim, muitos que estão, e alguns já estão o quê? Será que a gente está discernindo as coisas espirituais? Ou estamos discernindo as coisas dos homens? Porque a partir do momento em que nós olharmos para nós, porque Paulo falou: examine a você mesmo, examine a si mesmo. Quando a gente começa a examinar, nós vamos ver se nós estamos focados no espiritual ou no material, em Deus ou nos homens. E quando a gente foca nos homens, a gente fica assim, ó, fraco. Estou tão decepcionada com a igreja, estou tão decepcionada com os irmãos, estou tão decepcionada com o pastor. Irmão, aonde você vai parar? Doente espiritualmente? Porque se você encontrar uma igreja que não tem problema, que todo mundo é santo, que todo mundo é perfeito, não entra lá, você vai estragar ela. Perguntei se a gente estava pronto para algumas conversas. Se você vê alguma igreja com parede branquinha, limpinha, bonitinha, todo mundo perfeito, não entra lá, Mauro. Não é o teu lugar. Essa palavra não é para a migração, é para a igreja de Paulo. Eles estavam fracos, doentes e dormindo. Nós não, nós estamos bem, acordados, firmes, vivos. Porque nós estamos discernindo o Espírito. Quando Deus nos tirou da mesa da miséria, vocês estão entendendo? Estão ficando... Quando Ele nos tirou da mesa da miséria, Itamara, no Salmo 113, porque não vamos ser hipócritas, né? Não tem uma pessoa aqui que Deus não tirou da mesa da miséria. Todos nós fomos visitados em miséria.
Alguns estavam sentados na pornografia. Cada um vê a sua miséria. Alguns estavam sentados nos vícios. Outros estavam sentados nas imoralidades. Mas todos nós estávamos sentados no lixo. E quando Ele nos traz para um lugar de honra e nos coloca, irmã Neia, num lugar de príncipe, não dá para a gente continuar vivendo como se estivéssemos ainda sentados no mesmo ambiente antigo antes do encontro com Jesus. Não dá, Nelson. Porque a sua vinda aqui hoje, Fátima, é um convite de Deus. Sabia disso? Tatiana, a sua vinda aqui é um convite de Deus. Ellen, a sua vida aqui hoje é um convite de Deus. Convite para quê, Mauro? Para que nesta noite você venha sentar à mesa. Para que você venha ter um start e entender que a tua vida não é no pó, não é mais no lixo, não é mais na miséria espiritual, mas em um lugar de honra em Deus. E é um convite desde pastores até o porteiro da igreja, para que hoje venhamos sair de um estado de miséria e venhamos entrar na mesa da honra, na mesa dos príncipes, na mesa onde o alimento nutre e nos coloca de pé, coloca a nossa alma em um estado de graça. Talvez você está ouvindo esta mensagem e está dizendo: pastor, minha busanfa não está sentado na mesa do lixo, eu não estou mais no pecado. Mas Deus está falando, talvez você esteja ainda na mesa da dor, na mesa da depressão, na mesa da angústia, na mesa... Levanta essa busanfa deste lugar. Deus não quer você separado, Deus não quer você num estado de miséria, mas Deus te levantou para estar agora em um lugar de príncipe, meu irmão. Deus está dizendo: eu tenho um lugar para você na minha casa. Jesus disse: na casa do meu pai tem muito lugar, tem muita moradia. Eu estou indo preparar, mas vai, fica na minha presença. Quem está entendendo isso? Glorifica a Deus nesta noite, exalte a Deus nesta noite. Você não está mais no pó, você não está mais numa mesa de lixo, você está agora em um lugar de honra perante príncipes de Deus. Ah, pastor, sangue e fogo, saudade da Letícia. Se ela estiver assistindo, dá um glória aí. Se não der, porque eu vou puxar sua orelha depois. Aí, um dia Jesus contou uma parábola. Essa parábola eu amo, porque, Gisele, essa parábola, ela é uma realidade espiritual muito grande. E essa parábola é chamada de parábola das bodas. Acho que todos aqui já ouviram, da festa. Essa parábola, o rei convida uma série de pessoas. A primeira remessa de convite que o rei, que o dono da casa vai dar, é para um bando de pessoas que recebeu o convite, mas que não quiseram aceitar o convite. É muito importante essa parábola. E nessa parábola, as pessoas começam a rejeitar. E por que elas rejeitam o convite do rei? Porque elas estavam valorizando mais as coisas naturais do que as coisas espirituais. Robertinho, elas estavam valorizando muito mais as coisas dos homens do que as coisas de Deus. E é por isso que Deus está falando para você nesta noite, para mim: não despreze o meu convite. Saia do natural. Foca um pouquinho no espiritual. Porque o melhor para a tua vida não é o natural, o melhor para a tua vida é o espiritual. E aí o que acontece? Quando o rei manda chamar, Itamara, um diz assim: olha, eu comprei uma junta de boi e não posso ir. É natural ou espiritual?
Eu comprei uma terra. Me perdoa, mas fala para o rei que eu não posso aceitar o convite dele. Aí tem aquele miserável que pediu para casar. E quando casou, o rei chama para participar da mesa. Ele fala o quê? Eu acabei de casar, também não posso ir. Me perdoa. Todos eles recusaram o convite do rei. Todos convidaram. Todos. Só que o rei havia preparado mesa, a comida, já tinha decorado o ambiente. Estão comigo? O que o rei falou para os servos? Ah, eles não querem vir? Tudo bem. Não vou jogar esse monte de comida fora, não vou desperdiçar a minha graça, a minha misericórdia. E aí ele falou para os servos assim: ó, é o seguinte, vai pelos becos, pelas encruzilhadas, pelas favelas, pela periferia, pelo lixo. E estenda agora o convite para os coxos, para os pobres, para os aleijados, para os cegos, para os pobres, para os aleijados, para os cegos. O texto vai dizer que de repente o rei entrou na sala. Presta comigo, atenção. E quando o rei entrou na sala, a sala estava lotada, tá, a igreja, ó, repleta de gente. Os convidados estavam da Tiane ocupando os seus lugares de honra. Por quê? Porque o convite do rei tirou aqueles homens aleijados, cegos, pobres, malditos da miséria e levou para a casa do rei. A casa ficou cheia. A sala do banquete, diz o texto, que ficou cheio de gente de péssima reputação. Pessoas que estavam comendo na mesa do lixo. Glória a Deus. Agora presta atenção, isso é muito perigoso. Porque em Mateus capítulo de número 22, verso de número 11, o texto vai dizer que quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, para ver o estado dos convidados que havia ele chamado, ele reparou que ali tinha uma pessoa que não estava vestido com vestes. Imagine você ser convidado para uma festa, receber um convite tão importante de alguém tão importante e você chegar lá sem camisa. Alguém que não estava vestido de forma digna, mas que estava na mesa, mas que estava na casa. E aqui a Bíblia vai dizer que não é roupas, é roupas espirituais, são condutas espirituais. O texto diz que quando o rei entrou na sala do banquete e viu aquele homem que estava cheio da graça, convite na mão, foi retirado do pó, foi retirado da mesa da miséria, mas quando o rei fixou os olhos dele e falou: meu amigo, cadê as suas roupas? Não teve nem desculpa. O rei falou: tira daqui, tira da minha mesa, joga nas trevas, e lá vai ter choro e ranger dos dentes. Pastor, não, se você focar no espiritual, você sai daqui hoje. Porque uma coisa, Evelyn, é Deus me chamar e me alcançar quando eu estou no lixo. Outra coisa é como eu vou permanecer depois do chamado. Outra coisa, Maiara, é como eu vou participar da mesa, como eu vou participar. O convite é para todos, não tem exceção de pessoas, mas o processo é seletivo de Deus.
Eu vou falar de novo, o processo é seletivo, o convite é para todos, o processo é seletivo, a escolha é seletiva. O rei diz para os servos: vai, chama todo mundo, não importa a raça, não importa a cor, não importa a moradia, não importa o seu estado, mas quando chegarem aqui, na minha presença, eu começo a selecionar. Eu começo a dizer quem fica e quem sai. Eu começo a entender que quem está com vestes novas, ou quem ainda está com a mesma natureza do lixo. Ele chama todo mundo, mas o processo é seletivo. Pode guardar isso no teu coração. Ele me chamou quando eu estava em trevas, mas Ele não permanece, Ele não aceita que eu permaneça em trevas. É por isso que a parábola termina dizendo como em Mateus 22:14. Porque muitos, mas o quê? Pegou? Ele chama todos, Ele chama muitos. Não é porque Ele chamou que eu vou ser escolhido. Para mim passar na seleção de Deus, eu preciso me comportar como se eu não tivesse mais um lixo. Então cuidado, para que Deus não te pegue sentado na mesa da contenda, na mesa da divisão, do orgulho, da imoralidade sexual. Cuidado. Estou terminando. Digam: estou terminando de verdade. Para de ser falsos. Nossa, gente. Presbítera Verônica, quando Deus honra José, Deus usa a vida de quem? Deus usa a vida de Faraó. Faraó era o quê? Rei. Importante. Tinha um trono. Estava sentado num trono. Uma mesa. Agora, Priscila, entenda isso. Você vai entender o que Deus está falando para nós e a gente vai ser. Esse ambiente não pode ser ambiente social, de homens. É espiritual. A gente tem que aprender a discernir as coisas do Espírito, senão a gente corre o risco de ranger dentes na eternidade. Porque Ele chamou de muita gente, mas Ele vai escolher. O texto diz que quando o rei chama José para ir até a presença dele, tem um detalhe no texto, pastor Maurício, que me chamou a atenção. Não sei como que era o barbeador naquele tempo, mas a Bíblia faz questão de dizer que José se barbeou. José trocou de roupa. Primeiro tomou banho, trocou de roupa, para ir sentar na mesa do rei. Oh, Espírito Santo de Deus. José não foi para a mesa do rei com as roupas da miséria. José não foi para a mesa do rei com a cara da miséria. Quando o rei mandou chamar José, a Bíblia dá esse detalhe dizendo: e José se levantou, se banhou, fez a barba, tomou um banho e foi se apresentar a Faraó. O cara tinha cheiro de prisão, o cara tinha aspecto de criminoso, o cara estava sob condenação, mas quando o rei chamou, ele tomou um posto, ele se trocou, ele fez a barba e ele disse: Deus está me tirando do posto, da mesa de miséria, e vai me colocar num lugar de honra. Quantas pessoas estão aqui nesta noite que Deus está dizendo: tenho promessa,
tem um lugar de honra, mas vai se lavar, vai trocar as roupas, vai fazer a barba e vem se apresentar na minha presença. Deus está convidando pessoas aqui hoje para se vestir de santidade. Deus está convidando pessoas aqui hoje para poder lavar as tuas roupas na palavra de Deus, no sangue do Cordeiro. Há um convite da graça e não rejeite. Há um convite da graça e não rejeite. Precisamos fazer como José. É tempo de se levantar. É tempo de sair da nossa miséria. É tempo de sair da prisão. É tempo de se posicionar. Tomar um belo de um banho. Fazer a barba. Pentear o cabelo. Tomar uma postura, porque você é príncipe e princesa de Deus, diz o Senhor nesta noite. Agora, Abraão, quem é merecedor aqui? Não é merecimento. Ele chama homens improváveis, miseráveis, e coloca onde ninguém nunca cogitou em colocar, Kaique. É mesa. É da mesa da miséria para a mesa do Pai. Pastor, tu está pregando, estou entendendo, eu espero. Mas o senhor também sabe, né, pastor, que é difícil, porque quando a gente resolve sentar na mesa da honra, na mesa do príncipes, na mesa de Deus, nós somos tentados a sentar simultaneamente em outras mesas também. Não é abandonar a de Deus, simultaneamente. Eu sento na mesa de Deus, mas sento também na mesa de demônio. Quer ver um texto? 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 21. Eu adaptei essa mensagem, porque essa mensagem eu ia pregar na festa junina. Vocês não podem beber do cálice e do cálice dos... Tem quantos cálices? Tem quantos cálices? Agora, se eu estiver reunido em um ambiente somente social, eu não tenho discernimento que existe dois. E que o diabo faz de tudo para que eu tome dos dois. Não está falando isso simultaneamente. Você não pode beber de um e depois que beber a Santa Ceia e beber. Você não pode participar do culto que glorifica Jesus, e me perdoe os irmãos católicos, e você não pode participar de um culto onde o nome de um homem que está debaixo da terra, que foi apenas um instrumento de Deus, é louvado. Vocês não querem falar sobre isso, né? Porque ele diz: não podem ser participantes da mesa do Senhor. Está falando de culto. E também da mesa de demônios. Será que Deus nos tirou da mesa da miséria, para que quando chegar o dia da festa junina, a gente venha colocar chapéuzinho de palha, pintar o dente de miserável, usar roupas rotas, rasgadas? E embora a gente não fala viva São João, a gente está fantasiado como se fosse, porque a gente entende que isso daí é uma reunião de homens. Mas Deus hoje vem dizer: no término dessa festa velha aí, não, é uma festa espiritual, e você não pode sentar simultaneamente em duas. Eu falei há uns cultos atrás, tem certo lugar que não é para você mais. Tem certos ambientes que não é para você mais.
que não cabe mais você foi tirado da escuridão e foi colocado num lugar de honra, e porque você ainda, aconselhando e acompanhando homens, prefere ficar ainda simultaneamente em dois ambientes. Eu amo Paulo porque Paulo, ele diz ainda no término do versículo, no verso 23, dizendo assim: todas as coisas são lícitas. Você viu alguém um dia dizer aqui, você não pode beber vinho? Você viu algum dia eu dizer para você aqui que você não pode fumar um cigarrinho? Todas as coisas nos são lícitas. Mas o que eu amo em Paulo é que Paulo fala, mas nem todas te convém. Aí ele vai dizer assim: todas as coisas são lícitas, mas tem coisa que não vai te edificar. Tem coisa que vai te deixar espiritualmente no chão, sobre um espírito de acusação. O que sai da mesa de Satanás é doce. O que sai da mesa de Satanás é light. Mas se você se acostumar a comer lá, você não aguenta. Você quebra. Mas o que sai da mão, o que sai da mesa de Deus, te dá força, te coloca de pé e te leva para a eternidade. Deus está levantando pessoas aqui hoje. Deus está levantando pessoas. A mesa de Deus está levantando pessoas aqui hoje. A mesa de Deus, o culto racional, o culto espiritual, está levantando, está curando, está restaurando, está libertando, está colocando pessoas aqui em lugar de honra. Mas não viva simultaneamente em duas mesas, diz o Senhor. Continue firme se alimentando do pão da vida. Continue firme se alimentando apenas do Cordeiro. Quantos entenderam aqui nesta noite? Quantos entenderam aqui nesta noite? Teve um dia, pastora, que Nabucodonosor chegou para 4 jovens ricos e falou: você pode comer a comida do teu Deus, você pode comer a comida da sua origem, mas eu quero você também na minha mesa. Eles falaram: não, a gente só senta numa mesa. E sabe o que aconteceu? Paulo, sabe o que aconteceu? Deus exaltou esses 4 jovens e colocou eles para ser lembrado por toda a eternidade. Deus tem lugar de honra para você. Quem tem uma promessa aí? Então você precisa entender que Ele te tirou do pó, da mesa do lixo. Não volte mais para lá.